Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast Felicidade.inc. Tô aqui em São Paulo, acabei de chegar, mas já vim pro estúdio gravar porque eu aproveitei um horário com esse cara que é um monstro. E antes dele dar boas-vindas, deixa eu só falar um pouquinho o perfil dele, quem ele é. É o Carlos Crasto, ele é psicanalista, especialista em PNL, Programação Neurolinguística. Ele é um constelador familiar, ele tem mestrado em neurociência, está terminando o mestrado e virou um amigo, e eu gostaria de falar sobre felicidade com ele. Cássio, muito obrigado por ter aceitado esse Obrigado. convite, por estar aqui comigo hoje. Eu sei que a sua agenda é lotadíssima Obrigado. e vai ser muito bacana conversar com você. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu demais. É uma honra estar aqui contigo, principalmente que você é meu conterrâneo. Uma baita fera que ajuda as pessoas a serem mais felizes. Sim, Então vai ser um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje, ajudando. Inclusive seu livro maravilhoso. esse aí vai Parabéns. ser de presente para Pô, você. muito obrigado, muito obrigado. Tinha ouvido falar muito bem dele e agora vou ter que lê-lo, com toda certeza. E quero te convidar também depois para o meu podcast, para você fazer, né, o seu show no meu podcast. Coisa Muito boa, vai obrigado. ser um prazer. A introdução que eu fiz foi básica, mas diz aí, eu sei que tu tem um método, que tu criou um método que integra todas essas terapias e ajuda uma pessoa que precisa de uma forma mais assertiva. Conta aí um pouquinho o que é o Evolution. O método Evolution, ele foi criado a partir de uma, de uma, de uma problemática que eu vivi na minha infância, né? Imagine o seguinte, quando eu tinha meus 4, 5 anos, eu comecei a ter diversos problemas e conflitos familiares. E conflitos de identidade, crises dos mais variados tipos. E dentro desse movimento, eu fui buscando, minha mãe na época, buscando alternativas com psicólogos tradicionais, psicanalistas, que são especialmente focados na linha freudiana. Aos Depois, 5 anos de idade. aos 5 anos de idade, Caraca, 5 para 6 ali, eu já estava fazendo 3 tipos de terapia. caraca. Eu tinha várias questões. Várias questões. Desde TDAH, a hiperatividade lá na casa do chapéu, o que é muito comum em algumas crianças, e depois eu vim a descobrir que não era bem aquilo. Mas o fato é que eu tive muitos atendimentos terapêuticos até os 12 para 13 anos. E com várias linhas. Então eu experimentei psicodrama, experimentei Jung, experimentei terapia breve, cara, das mais variadas. E nessa Análise linha, tradicional também. análise transacional, eu acho que a minha mãe chegou a falar, mas ela acabou não me colocando. Eu fui conhecer depois, quando eu já estava um pouquinho mais velho. Aí, nessa história toda, eu acabei descobrindo que ir para a psicóloga, né, vou chamar de psicóloga dentro de todos esses atendimentos, era muito bom para dar um alívio, porque tinha uma espécie de alívio de pressão, mas propriamente dito era muito difícil de ter as soluções mais tangíveis. Porque você fala, né? No que você fala, você fica mais relaxado. Exato. E aí tem até estudos que dizem que você não precisa nem de um psicólogo, de um psicólogo que seria um amigo pago para isso. Você pode muito bem ligar para um amigo, se ele te ouvir por 8 minutos, você já fez a terapia do dia. A neurociência prova que depois de 8 minutos você desabafando, você já tirou a pressão necessária daquele momento, quando você é bem ouvido, né? Agora, óbvio, tem aqueles amigos que vão ouvir, vão falar tudo bem, tipo, concordar com você, e tem aqueles que vão ser tipo eu, que eu só vou concordar com você se eu encontrar algum tipo de lógica do que você está falando. E é isso que me torna amigo dessas pessoas. Eu acho que é até um processo natural de seleção de amizade, né? Você tem que estar sempre com pessoas que te provocam a ser cada vez melhores. Então, dentro desse aspecto, eu acabei não encontrando o que eu realmente queria e fui potencializando a minha pior versão. E acabei saindo do país para morar nos Estados Unidos, inclusive por um desejo de me afastar da minha família, vou chamar de família de origem, meu pai, minha mãe e o meu irmão, por conta de ser um ambiente, para mim, naquela época, extremamente tóxico. E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, as coisas começaram a tomar um outro eixo. Eu tive um outro exemplo de família. Não que os meus pais não tivessem sido exemplos, mas meus pais... os dois trabalhavam muito, né? E eu fui criado pela vida ali, com babá, não diria nem babá, escolas, creches, empregadas domésticas e os amigos na rua, né? Tu viajaste com qual idade? Eu saí de Recife com 8 meses e vim morar em São Paulo. Tu fosse para Para os Estados Unidos com 14 para 15. Que massa. Tá? E fiquei 2 anos lá. E morei numa família americana que eles tinham perdido. Aí começam as coisas da vida.
existia uma família americana no interior dos Estados Unidos, na cidade de Iowa, ou melhor, no estado de Iowa, numa cidade chamada Monona, e uma cidade de 1.500 habitantes. Era um marido e mulher e 2 filhos, um menino e uma menina. A menina de 15 anos namorava um carinha de 16 para 17, e na volta da formatura do namorado, ela morreu carbonizada num acidente de trem. O nome dessa menina era Krista. E aí a Krista faleceu, e o irmão de 3 anos mais novo, o Jeff, ficou em estado de choque e ficou sem falar durante 6 meses. Depois ele retomou a fala e tal. E nessa história, eles souberam que poderiam ter mais vida se eles fossem adotar um estudante estrangeiro. Né? Que eles ouviram falar de programas internacionais de intercâmbio e que poderia ser uma boa o menino ter um irmão meio que adotivo ali naquela história. E eu, desesperado em busca de uma família saudável, né? Aos meus olhos naquela época, querendo novas referências para enxergar a vida, e acabou que a história foi que o meu pai americano, minha mãe americana e meu irmão entraram numa sala. Eu tô falando de 1996. Não tinha internet como tem hoje, não tinha celulares como se tem hoje, nada disso. Então eram cartas físicas. Eles entraram para escolher várias cestas que tinham as mesmas cartas, tipo cartas de diversas famílias, mas a minha carta tinha sido replicada por várias. Então, porque às vezes os membros da família eram maiores, eles botavam as pessoas em quartos diferentes para elas escolherem as cartas. E no final eles tinham que escolher 3 cartas, e aí eles escolheram uma carta, todos eles escolheram unanimemente eu, como uma opção para vir. Então meu irmão americano escolheu 3 pessoas, eu era uma delas, minha mãe americana escolheu 3 pessoas, eu era uma delas, meu pai americano escolheu 3 pessoas, eu era uma delas. Na hora que chegaram, falou, ó, esse cara aqui. E aí eu vim e tive uma experiência extraordinária, foi recebido com muito amor, carinho, um outro tipo de educação, uma outra forma de entregar amor, de ver o amor na família. O meu pai e minha mãe americana todo dia de manhã davam um beijo na boca na hora do bom dia, à noite beijo na boca, era muito respeito, era sempre conversa, não tinha gritaria, as adversidades eram levadas com muita maturidade pelo meu pai americano, quando a minha mãe americana tinha os seus momentos mais fortes, quando meu pai americano tinha os momentos mais fortes dele, ele era mais silencioso. Então eu fui vendo outras referências no dia a dia que foram me aprimorando. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei uma máquina falando inglês, conhecendo de tecnologia, e aí arrumei emprego na Pfizer, depois em grandes empresas de tecnologia como a Stefanini, depois até que entrei na IBM. Em 2004 eu tive um contato muito presente com a programação neurolinguística. E na empresa que eu era líder, que eu trabalhava na IBM, alocado na Nestlé dos Estados Unidos, na cidade de Glendale, pertinho da Disneylândia. E ali eu era muito bem profissionalmente, só que eu era isolado. Eu era tipo um pitbull fechado numa gaiola. O meu líder falava assim, Crasto, você tem problemas comportamentais, relacionais com seus pares, subordinados, você só não tem com seus superiores. Com seus superiores você hierarquicamente respeita. Só que, cara, seus pares e subordinados não querem nem ver você perto. Então, eu vou ter que contratar pessoas para intermediar a tua relação com elas. E isso só vale a pena porque você consegue, sendo uma pessoa ganhando em reais, produzir igual a 5 americanos em dólar. Então, financeiramente, justifica eu pegar mais uma graninha e investir para alguém falar, ser seu intermediador. Você não pode conversar com as pessoas. Seria mais ou menos isso que aconteceu. Caraca. De uma forma resumida. E aí eu vi que eu tinha problemas graves. E aí lá eu conheci uma pessoa que eu ia demitir, que eu era muito novo, eu tenho 43 anos hoje, tô falando de 2004, eu nasci em 81, tinha 20 e poucos anos de idade, e eu tinha profissionais de 55 anos de idade, 60 anos de idade, na linha de SAP, de gestão empresarial, né, com SAP. E nessa linha, quando eu demiti um desses caras, ele falou, cara, você é muito arrogante, muito prepotente, tem muito problema aqui relacional, todo mundo te odeia. Eu acabei de fazer um curso de coaching, outro curso de PNL, na PNL eu fiz um curso de hipnose, e eu acho que eu tenho uma ajuda para você, só que eu não vou te dar de graça porque eu não sou seu pai. Vou te cobrar $1.000, 10 encontros. Te dou um encontro a mais. Falei, tá bom, quanto fica aí? 2 meses e meio? Tá, então vamos fechar 3 meses por $1.000? Vamos, 12 encontros, pum. E aí, ele ficou comigo por 1h30, 2 horas em cada sessão, e cada sessão era um negócio extraordinário. E logo na terceira sessão, eu já comecei a tirar as amarras através da PNL e da hipnose, e de um pensamento mais linear de metas com o coaching,
eu comecei a entender que aquilo tudo que eu vivi nas terapias foi uma espécie de alívio momentâneo, mas que uma resolução em si tinha mais cara de resolução com a PNL e com a hipnose. E como eu tinha graves problemas emocionais com a minha família de origem, principalmente na época meu pai, eu consegui voltar para o Brasil nas minhas viagens de flyback, que era retornos pontuais a cada mês e meio, eu voltava para o Brasil e passava 7 dias, consegui falar com meu pai e ter o primeiro passo do que seria uma longa jornada, né, até reconciliar de fato logo pós-pandemia. Durante pandemia, logo pós-pandemia, cara. Chegou na pandemia. Cheguei na pandemia, velho. Chegou na pandemia. Ou seja, é recente a minha libertação, vou chamar plena. Plena. Obviamente que é como eu sempre digo, se você está buscando algum tipo de desenvolvimento, seja ele com terapia integrativa, ou qualquer tipo de desenvolvimento, quando você terminar, não é tipo, terminei e acabou. Não é tipo uma faculdade, tô com diploma. É escovar dente e lavar as axilas. E tomar banho. Todo dia você tem que fazer uma espécie de autoanálise, uma reflexão para você seguir melhor. Do contrário, você escorrega e volta a suar. Volta a ficar com um cheirinho ruim. Ou seja, você promete que não vai ter mais críticas à sua mãe. Aí fez um monte de trabalho. Chorou, se acabou, leu tudo, estudou, fez e aconteceu. Chega um determinado dia, tua mãe ela pega você naqueles dias péssimos, fala alguma coisa que não deveria, porque ela é um ser humano, comete erros, e você reage novamente como naquele ímpeto seu mais violento, mais agressivo, mais arrogante, mais crítico. E aí? Será que vai voltar todas as problemáticas que são consequências desse comportamento indesejado com a sua mãe? Não. Você consegue cometer esse deslize e rapidamente voltar para o teu eixo, para o teu lugar, assumindo um lugar de respeito no teu coração com relação a ela, para que as coisas para que o amor volte a fluir. É importante a autorregulação, né, Caixa? Autorregulação. Deixa eu fazer. Por favor. Uma autorregulação emocional, né? Você tá aí. sempre ligado no que tá acontecendo no seu corpo. Eu também pareço um pouquinho... Você é um grande estudioso disso, né? Dessas coisas. Eu amo, porque eu sou de TI. Ou é 0 ou é 1. Eu também sou de TI. E emoção não é 0 nem é 1. Então, tipo, pra mim, tava como se fosse uma nuvem. Eu disse, não, eu tenho que decifrar isso, porque isso não pode reger a minha vida. Aí eu já tive breakdowns igual você teve na pandemia. Sim. Foi horrível pra mim. E eu disse, não, eu quero sair do fundo do poço melhor, mas eu quero entender como a minha cabeça literalmente funciona. Sim. Foi aí que eu comecei a estudar uma busca incessante sobre o que é felicidade, sobre como você se tornar mais... perceber mais como o seu corpo e a sua mente se comporta para você gerir de uma forma inteligente e assertiva. Tipo, tu conhece o ITIL, né? Que é o ITIL. Sim. ITIL, sim. Infrastructure Technology Infrastructure Library. Information Technology Infrastructure Library. Exato. E eles trabalham baseado no melhor método. 1981, lá do... É o melhor Exército método. Britânico. Ou seja, muita gente errou. E aqui estão é o conjunto das melhores práticas para você. Então, tipo, eu errei muito na minha vida. Eu tô 40 anos. Sim. Fazer 41 esse ano, a gente tá agora em 2025. E eu errei muito. Eu disse, não, agora eu vou aplicar o White, um método das melhores práticas na minha vida para eu entender como eu consigo viver em paz, como eu consigo viver com uma conexão melhor, tanto com minha mente, com meu corpo e com Deus, né, que é a espiritualidade. Deixa eu fazer uma pergunta para tu. O que é para você felicidade e por que tanta gente hoje busca e não consegue chegar? Felicidade para mim é você viver num estado de busca incessante pelo caminho da natureza. Vou explicar isso melhor. É você viver num estado, é você se colocar no trilho do que eu vou chamar de caminho da natureza, que tem um codinome que é o mundo saudável. O que é o caminho da natureza? Não só aos olhos de Deus, mas aos olhos das leis universais. Caminho da natureza significa o seguinte: tudo que está no caminho da natureza é o saudável, é o que tem saúde.
Qualquer desvio da natureza é doença. Então, muitas vezes, quando eu atendo médicos e atendo alguns profissionais da saúde, a primeira coisa que eu gosto de esclarecer com eles é a diferença entre saúde e doença, para você começar a entender o caminho da felicidade, que são momentos que você vai ter de muita saúde e alegria, que em conjunto você tem a felicidade. E aí, eu digo o seguinte, se você pegar a Bíblia, ou até os estudos de antropologia, né, sociologia e filosofia, a gente vai ver que crescei-vos e multiplicai-vos. Logo, tudo aquilo que não cresce e não se multiplica está desviado da natureza. Se está desviado da natureza, é uma doença. E aí a gente tem um caso meio crítico. Porque quando você está olhando para a felicidade, e eu estou falando que eu estou em busca do caminho da natureza, existem questões na psique / alma, que é a tradução da palavra psique, existem questões na natureza que estão disfuncionais numa espécie de repetições de padrões na tua própria vida, na tua própria história. E que são ocultas, e que são inconscientes. Você não sabe Você não vem. percebe. Você não percebe. Não percebe. Exatamente. E que estão ocultas na sua vida. Você passa a vida inteira buscando ajuda e aquilo sempre parece acontecer do mesmo jeito. Que era uma coisa recorrente na minha vida. Então, para ficar um pouco mais próximo da sua pergunta e eu não voar muito para outras áreas, que dá vontade, que eu te falo daqui a pouco, toda vez que eu percebo que eu estou saindo do trilho da natureza, que é crescer como pessoa, como profissional, saúde, ajudar as pessoas e tal, ou multiplicar, seja multiplicar vida por meio de filhos, seja multiplicar na vida das pessoas de algum modo, eu percebo que eu estou indo para a doença, para a ausência de felicidade. Entende? Então, para mim, a felicidade é como tomar banho. Você todo dia tem que lavar as axilas, escovar o dente, fazer sua higiene, né? E sair querendo fazer algo bom para as pessoas. E aí a felicidade ela tem 3 olhares, que eu vou chamar de olhares sistêmicos. Ela tem o olhar do que eu posso chamar das leis que regem o amor e as relações humanas. Que aí a gente já está entrando um pouquinho na ideia da fenomenologia, dos campos morfológicos, que é um campo que não é holístico quando a gente fala de fenomenologia e tudo mais. Ele é considerado por alguns holístico. Por quê? Porque você não consegue evidenciar algumas coisas. Por exemplo, você evidencia que Deus existe? Cada um tem sua experiência com Deus. Né? Agora, se você perguntar, a constelação familiar é ciência? Não, não é. E não tem pretensão de ser. Só que se você parar para observar alguns resultados, que nós podemos chamar de sistêmicos, você vai ver que ela é aplicada há mais de 30 anos e tem os mesmos resultados. Então, sabe-se lá qual for o método que vai ser utilizado para analisar se é ciência ou não, né? A gente deixa isso no ar. O que eu costumo dizer é o seguinte, lei é lei. Se você está dizendo, por exemplo, se existe a lei da gravidade, eu pegar o copo, não adianta eu querer mudar essa lei. Se eu largar o copo, ele vai quebrar. E assim existem as leis que fluem o amor. E a felicidade está muito ligada a deixar o amor fluir nos nossos corações. E para você deixar o amor fluir nos nossos corações, existem 3 características que compõem o método Evolution, que eu peguei emprestado, eu tomei da constelação familiar, que são as 3 leis universais, a do pertencimento, que significa que vem da parte de vínculo. Exato, são os vínculos que nós temos com as pessoas. Eu tenho essa necessidade de pertencer a um determinado grupo, e aí existe um vínculo maior, que Jung chamava do inconsciente coletivo, né? E existem outros tipos de vínculo dentro do pertencimento. Falando de uma forma simples, o pertencimento, que é sobre vínculos com as pessoas, é sobre você não excluir quem é da sua família e do teu coração. Toda vez que você exclui um membro da tua família, do teu coração, você tem consequências desastrosas, e uma delas pode ser repetir o destino daquela pessoa, uma delas é buscar repetir, olha só, não é repetir o destino, mas buscar repetir o destino. Por exemplo, se você teve um irmãozinho e ele faleceu, você, por não ter lidado com isso com a morte dele de maneira madura e respeitosa, é capaz de você buscar a morte para seguir o irmão. Você se coloca em situações de risco, você vai começar a fumar mais, você vai começar a querer atravessar a rua sem olhar para os lados. Você vai começar... E aí você não sabe de onde vem isso. Para você, teu irmão já morreu, para você já está mais velho, você tinha 8 anos quando teu irmão morreu.
Mas você tá com 35 e se coloca em padrões de risco. Vai, às vezes, pro trabalho, sempre tem um acidente. Parece que tá tudo dando errado e você não sabe de onde vem. Às vezes, basta você tomar, né? Irmão, eu te vejo, eu te sinto, eu te respeito, você tá no meu coração. Você não me abandonou indo antes do tempo. Você foi no tempo de Deus, no tempo que você tinha que ir. Sua presença fez sentido na minha vida. E quando você faz isso, você começa a incluir no teu coração com respeito àquele membro excluído, e aí algumas coisas na tua vida é como se desbloqueassem, abrissem as portas da leveza. É aí onde eu costumo dizer uma das coisas mais inteligentes que eu aprendi na vida, e eu uso no meu método Evolution, é que é o método mais preciso que eu conheço de investigação de origem de problemas. Existem 2 tipos de problemas. Problemas de origem biográfica, que é da tua concepção, quando você estava na barriga da tua mãe, quando a tua vida foi feita, né, dentro do útero da tua mãe, até o final da tua vida, que eu chamo de problemas que têm origem biográfica, quando eles acontecem ao longo da tua história, e problemas de origem sistêmica ou fenomenológica ou herança emocional familiar, que são aquelas que você herdou dos seus ancestrais, né? E principalmente da sua família, como, por exemplo, casos de repetição de excluídos, suicidas. É muito comum uma pessoa suicida, se você for investigar, ter padrões suicidas na família daquela pessoa, nos ancestrais da família daquela pessoa. Eu tenho um caso real que eu atendi, é uma mulher que o pai dela se suicidou quando ela tinha 12 anos de idade e ela aprendeu a ser uma mulher com o masculino muito forte. Eu quero trabalhar, eu não posso depender de homem, aquela coisa toda, tal. Ânimo, né? Exato, com o ânimo e ânima que nós estávamos falando ali. Com a energia do homem dela desproporcional dentro dela. E aí ela arruma um marido, tem um filho com esse cara é uma explosão de emoções, e esse cara tem uma família disfuncional também, e que, quando esse filho nasce, tem 2 anos de idade, esse homem, casado com essa mulher com o ânimos bem forte, com o masculino bem forte, passa a fazer esse homem querer se suicidar. E aí, só que eles têm um filho de 2 anos de idade. Então, o que tá acontecendo na dinâmica dessa família? Deixa eu te interromper um pouquinho. Esse exemplo é muito bacana. Porque é o seguinte, um pouco que eu conheço de Jung, ele fala um pouquinho sobre o que é a sombra. Sobre o que é o ânimos, inclusive. Eu recebi um presente do Crash aqui, genial. Ânimos e ânima, isso aqui são arquétipos que o Jung fala que você incorpora na sua vida. E o que eu entendo por arquétipo, não sei também se é o seu entendimento, é que, tipo, a gente tem egos. Uhum. E dentro da nossa cabeça, o ego é como se fosse, eu imagino, né? Uhum. É como se fosse um tradutor entre o subconsciente e o consciente. Tá. Se eu tenho o ânimos, eu sou um homem, se eu tenho o ânimos, que é o arquétipo feminino, tudo que tiver no meu subconsciente traz para o meu consciente, tem esse tradutor que é a energia feminina. Faz sentido? É mais ou menos isso, não? Faz sentido, é mais ou menos isso. Eu costumo chamar de alma masculina e alma feminina para traduzir para as pessoas, para os leigos, né? Então todos nós temos uma alma masculina e uma alma feminina dentro de nós. Que ela vem tanto do âmbito de herança emocional familiar, quanto daquilo que eu vivenciei na minha infância. Se eu tive como referência na minha história biográfica um pai que tinha uma energia feminina maior de cuidado com os filhos, eu tendo a repetir esse destino, né? E aí às vezes eu posso ter tido uma mãe, se eu sou menina e tive uma mãe que é autossuficiente, eu tendo a repetir o destino dela. Então, o ânimos e a ânimas, né, que foi essa característica da alma masculina e da feminina que reside dentro de cada um de nós, qual que é o segredo da vida quando a gente estuda isso? É o equilíbrio. Equilíbrio. Por exemplo, quando eu tô trocando a fralda do meu filho, eu não vou deixar o meu masculino bruto, falar, desce a perna do moleque, tira lá, pega o cocô, limpa de qualquer jeito. Não, eu uso a minha alma feminina para ser mais detalhado, para ser mais detalhista, ver se vai ficar cocô ali, né, limpo. Vejo se tá vermelho para usar uma pomadinha anti-assadura, vejo se de repente tem que colocar leite de maisena, pó de maisena, né, ali para ajudar a não assar. Então eu uso da delicadeza da mulher para fazer aquilo. Quando eu tô entregando carinho para minha esposa,
eu quero entregar um carinho pra ela, eu tenho dois tipos de carinho. Eu tenho um carinho mais bruto, masculino, que é aquele que vai ser usado nas horas certas, e tem um carinho mais usual, que também pode ser, por exemplo, eu tô vendo que a minha mulher não tá num dia bom. Eu não vou usar um carinho bruto lá, passar do lado dela e fazer algum tipo de carinho bruto. Eu vou, dou um abraço, um carinho mais fraternal, mais acolhedor. Então, o equilíbrio desse masculino e desse feminino é o que nos torna mais maduros, até mais adultos, e entra naquela questão da autorregulação. Que é natural. Natural, É natural. natural. Quando você exemplificou o que é felicidade pra você, só veio na cabeça um cachorro, um animal. Um cachorro, uma ave. Não é que eles sejam menos inteligentes. Eles são muito inteligentes na natureza deles. O cachorro é muito inteligente sendo um cachorro. O passarinho é muito inteligente sendo um passarinho, construindo um ninho. E o que acontece quando a gente foge da natureza da gente, que é a natureza humana, a doença vem quando a gente não segue a natureza de ser humano, que é viver o dia de cada vez, viver o momento presente, tá se preocupando sempre com o futuro, ansiedade, ou parado no passado. Numa depressão. Então, não é o que a felicidade não é o que você aprende, não é o que você coloca. Se fosse uma caixinha, deixa eu colocar aqui tudo que eu aprendi sobre felicidade. É algo que você tira para desaprender o que você aprendeu errado na infância. E tudo que você tira da caixinha vai levar você à sua natureza, que é o ser humano, e focar no presente igual um cachorro. É excelente ser um cachorro. É lógico. Nada mais do que isso. Porque se fica disfuncional, vem a doença. Vem a doença. Cássio, vai. Eu queria só fazer uma colocação importante sobre isso. Quando eu tava falando daquele casal que tem um filhinho de 2 anos e que o pai da mãe... Eu queria voltar nessa história. Não tem problema. Porque ali você vai explicar muita coisa. Quando o pai cometeu suicídio, ela... Tinha 12 anos de idade. 12. Ela ficou disfuncional. Ela entendeu que o pai abandonou antes do tempo. Pai, você morreu antes do tempo, pai. E o pai que faleceu... Ele se suicidou enforcado. E ela viu. Puta merda. Chegou em casa e tal e viu. Então já é um evento traumático. O corpo ali já tem um print. É traumático ela vendo ou não, porque existem vínculos invisíveis, que aí eu vou explicar sobre a lei do pertencimento, uma coisa que ninguém observa, e quando você observa, muda a tua vida. Existem vínculos, já eu falo sobre os vínculos, que são muitos assuntos, espero que a gente tenha tempo de falar. Mas é um dos assuntos mais interessantes que eu já estudei na minha vida. Só quero concluir isso. Esta mulher, de 12 anos de idade, que viu o pai enforcado, cresceu com a mãe dizendo, não podemos confiar em homem, porque o homem é muito fraco, o seu pai se matou, E aí, você tem que ser uma mulher independente, nunca dependa de homem nenhum, vai trabalhar. Casou com um homem com valores diferentes, com valores onde ele tem que trabalhar pra caramba e ajudar a mulher. A mulher trabalha se quiser, o homem trabalha porque é obrigatório, obrigação dele, função dele, provedor. E aí essa mulher falou, não, peraí, eu casei com você? Mas ela casou, na realidade, com uma pessoa disfuncional, porque nós não nos apaixonamos um pelo outro. Nós nos apaixonamos pela dinâmica doentia que nós carregamos e nós enxergamos no outro uma dinâmica doentia complementar. É isso que está por trás da palavra paixão. Né? Então, nós não nos apaixonamos um pelo outro. Se você está achando que você se apaixonou pela pessoa porque ela é linda, porque é legal, porque faz isso, porque faz aquilo, você está equivocado. Você se apaixonou pela dinâmica doentia que essa pessoa carrega por trás dessa carcaça. Que é o que o Jung chama de projeção. Projeção. Você não se apaixona pela pessoa. Você sombra. Você se apaixona pela projeção de algo disfuncional que você aprendeu na sua infância ou na adolescência, que você tem. Tanto é que se você cura a sua psique negativa, você cura a sua sombra, você equilibra o seu ânimo e a sua ânima, não sobra mais nada. Você olha pra pessoa que achou... Sobra mais nada dela. Por isso que os casais se divorciam às vezes. Aí você diz, obrigado. É lógico, porque você casou com uma pessoa e agora tem outra. Ou você pode dizer o seguinte, eu não lhe conheço. Não te reconheço mais. Eu como homem, regulei o meu ânimo e a minha ânima, e você regulou também. Nós somos completos desconhecidos. Vamos nos conhecer novamente. É isso que eu faço em muitas terapias de casal. É isso aí, cara. Isso é muito massa. É muito massa. Muito massa, porque é um caminho da felicidade. É um dos caminhos. E olha que interessante agora o caminho dessa família. Porque eu tô em atendimento com eles. Sim. Eu tô em atendimento com um deles agora. Esse casal que estava com... A mãe estava muito agressiva com o filho de 2 anos. Porque ela tem que dar conta de trabalhar. E o homem trabalha e ganha mais. Não, o problema não é dinheiro, mas é a sensação de orgulho
que essa mulher carrega e a exclusão no coração do pai de maneira saudável. Porque o pai tirou a vida de uma maneira muito bruta e muito cedo. E existia uma certa sensação de abandono e até de culpa. Pai, por que você fez isso comigo? E a mãe corroborou que essa culpa ficasse mais forte. No final, ela cresce, casa com um homem. Esse homem passa a ser, a ser um homem provedor. Ela não aceita esse tipo de situação. Grita e se desregula com a criança de 2 anos, se colocando no mesmo nível da criança de 2 anos, a ponto desse homem querer se matar também. E aí esse homem me procura, Crasto, eu tô à beira de cometer um suicídio, e aí eu falo, beleza, me diz uma coisa, tem alguém... Aí eu não conhecia sobre o caso ainda, tem alguém que se suicidou na família sua ou da sua esposa? Tem, o pai dela. E ela viu, eu falei, pronto, você tá querendo repetir o destino do teu sogro. Por amor a ele, porque ele pertence ao teu sistema familiar, agora que você casou e tudo mais. E pior, o teu filho pode vir a repetir o destino do vô. Se a tua mulher não encontrar um lugar de respeito, de amor e de carinho no coração. E nesse caso, Aí ele disse, cara, mas eu tenho vontade de me matar todo dia. Eu falei, calma. Aí a gente fez o tratamento, graças a Deus o cara não cometeu o ato até hoje. E felizmente nós estamos juntos há 1 ano e meio fazendo um atendimento, eles estão em processo de divórcio. Eles estão. Ela começaram agora o divórcio. Ela não aceitou, mas lembre-se que o homem, quando a mulher veste um lado do homem, do orgulho e tudo mais, e ela é criada para ser independente, na verdade, a separação para ela, por mais dura que seja, acaba trazendo uma consciência leve. Casar é que é uma consciência pesada, para ir contra o destino do pai. E Crasto confirma o script que ela tem. É lógico. Eu tenho que fazer o meu filho também perder o pai de uma maneira igual eu perdi o meu. Por amor ao meu pai. Por amor a essa maldição hereditária. Que tá tudo no subconsciente. Tudo. E quer saber? Aí a pessoa fez tratamento comigo uma vez, porque só se permitiu fazer a mulher. Até fizemos uma constelação e tal. Foi um negócio assim surreal. Intenso. A constelação mostrou tudo. Tudo. Escancarou o que ela tinha que fazer. Muitas pessoas imaginam que a constelação é a solução de tudo. Não. Ela apenas revela o oculto da sua família e te dá a opção de agir. Só que muitas pessoas não querem agir. São apaixonadas perdidamente pelos problemas e pela infelicidade. Freud, em 1938, antes de morrer no leito da morte de câncer, disse: o que mais me indigna é que as pessoas todo dia escolhem fazer coisas danosas à própria vida e chegam no último dia da vida e falam: minha vida foi uma bosta. Porra! Aí tem um exercício que eu faço, que é o antídoto. Você todo dia vai escolher 3 coisas que vai te fazer feliz no dia de hoje. Quando você acordar, você vai pegar o teu bloco de notas, teu caderninho, teu WhatsApp e vai mandar uma mensagem para você mesmo. Hoje, para minha alegria, vai ser ficar 30 minutos brincando com os meus filhos, levar a minha esposa para tomar um sorvete na Baixo de Latte e vou ler um livro, vou ler um pedaço da Bíblia. Pronto, essas 3 coisas, eu fazendo isso hoje, eu posso morrer em paz, que eu tô feliz. Uma das coisas felizes que eu vim fazer hoje foi esse podcast. Uma das minhas 3 coisas felizes. Minha, né? Sem dúvida, minha também. Entendeu? Então, quando você faz isso, você chega ao fim da vida dizendo: eu escolhi pelo menos 3 coisas para ser feliz todos os dias. Diferente de muitas pessoas que deixam a vida levar. Quantas coisas felizes. Aí você já consegue medir a felicidade. Entende? Não se muda o que não se mede. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse tema... Eu só falei de uma das leis, depois tem as outras luzes ainda. Esse tema pra mim é muito dopaminérgico e dá pra ver também que é o nosso hiperfoco comum. Eu amo falar sobre isso, até porque eu tô estudando sobre isso e eu consigo aplicar... Você é um terapeuta. Exato. Você é um terapeuta. E eu consigo aplicar tanto na vida dos meus pacientes, que melhoram, eu consigo ver a melhora, e tanto na minha vida também. Eu não sei como é que falaria em português, mas chama Cognitive Bias. Que é um quadro... Viés cognitivo. Viés cognitivo. Um dos vieses cognitivos mais comuns na cabeça das pessoas é rigidez cognitiva. Sim. Ou seja, eu não vou mudar... O que é rigidez cognitiva? Eu vejo o fato, mas esse fato vai contra a minha cultura, que eu aprendi desde a minha família, na faculdade e tal. Vai contra a minha cultura. Eu posso ver... Aí qual é a sua reação a isso? O fato você não conversa. Você não contra-argumenta que é um fato. Você sabe que é o fato, você não quer mudar porque você prefere o que está programado no seu subconsciente. Você paralisa.
O resultado é a paralisação, ou fracasso, ou tristeza, ou alguma coisa. Tudo isso para Ou corroborar. repetir o destino. Para corroborar. Mas tem uma coisa que eu vou falar sobre o fato. E essa é a minha pergunta. É. Até quando eu quero corroborar para ser mais forte? Até quando? Qual o limite? Qual é a linha que quebra e diz, não, eu não aceito mais. É a pessoa perder tudo, ficar... Eu vou falar diferentes formas sobre a felicidade, vou incluir isso na sua pergunta, o que é felicidade para você. Felicidade para mim é compreender o algoritmo ou a forma que eu vou apresentar agora. Realidade é igual a fato multiplicado por interpretação. A sua realidade é que vai te permitir perceber a felicidade. E a sua realidade ela é composta de um fato que é imutável, e esse fato tem diferentes interpretações, por isso que ele se multiplica pela interpretação. E o que é essa interpretação? É o colorido emocional que você escolhe dar a partir das suas crenças herdadas e experienciadas. Então existem crenças que você herda dos seus pais, herda dos seus ancestrais, e existem crenças que você observou vivendo a vida. Essas crenças, elas potencializam o que nós chamamos na psique de ideias fixas, que é quando você é criança, seu pai, sua mãe e a sociedade vão colocando situações na tua cabeça que vão enraizando crenças fortes, crenças núcleo, que vão criando e compondo a sua persona, sua personalidade, sua estrutura mais profunda de comportamento. E a partir desse momento, quando acontece um fato, por exemplo, uma criança de 6 anos de idade vê a mãe morrendo de câncer no leito da morte, qual é o colorido emocional que essa criança entrega para essa mãe? Qual que é a reação da mãe e como essa reação da mãe, que é um fato, é interpretada nesse colorido emocional e como isso vai se dar quando gerar a realidade dessa criança. Então, essa situação específica, ela mostra que a felicidade ela é treinável. Ela é treinável. E aí eu vou cair agora, a partir da sua pergunta, sobre essa rigidez cognitiva. Todo tipo de bloqueio que você cria é para permanecer, é por uma força maior que atua dentro de você. E a PNL tem uma das frases more, é que todo comportamento tem uma intenção positiva. O que de positivo está por trás desse seu comportamento de paralisar diante de um problema ou de se recusar a ver aquilo, ou pior, que te faz querer ver aquilo e não ver uma outra opção? Quando eu estou fazendo atendimentos clínicos com prevenção ao suicídio, combate à depressão, o que um suicida tem em mente como um fator primário, como um hiperfoco? Uma única alternativa: tirar a própria vida. Qual que é o meu papel? Mostrar para ele que não existe apenas uma única alternativa. Existem outras alternativas. Esse é o meu papel. Se eu chego para um suicida ou para um depressivo e digo, sai dessa depressão, vamos sair, vamos andar de quadriciclo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, eu estou dizendo para ele o seguinte: eu não te ouvi, eu não te vi, e em algum momento eu estou, inclusive, acelerando o teu potencial suicida, o teu potencial depressivo. Você necessariamente tem que fingir que está mordendo a isca da tristeza e do sofrimento desse indivíduo, para que você... Aí vai requerer um profissional capacitado, porque senão você vai ficar depressivo junto, suicida junto. E aí você tem que criar musculatura. Eu, nos meus inícios de terapia, eu absorvia muito das pessoas as coisas e foi horrível. E o que é que tu faz? Caraca, eu tive que ligar pro meu mestre nos Estados Unidos e falei, Dr. Stephen, me ajuda aí, pelo amor de Deus, me dá alguma luz. E ele me deu uma hipnose de uma bolha. O resumo da ópera é: eu faço uma auto-hipnose, onde eu me coloco numa bolha, onde os problemas dos meus pacientes batem nessa bolha e se dissipam em luz. E aí eu começo a mentalizar o saudável da minha família. Os meus lindos filhos, minha maravilhosa esposa, a minha relação mega saudável com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com os meus irmãos hoje em dia. E eu passo a enxergar a minha própria felicidade como uma luz parecidíssima com Harry Potter no ato do Expecto Patronum. Inclusive, eu assisti Harry Potter 500 vezes para criar metáforas terapêuticas, hipnoterapêuticas, com elementos hipnoterapêuticos ericksonianos da hipnose moderna, resolutiva e direta, utilizando Harry Potter como meio para, inclusive, pegar as pessoas, os amantes de Harry Potter que têm depressão. Até porque o Dementador nada mais é do que a grande demonstração de depressão da autora do livro. Caraca. E aí, voltando então para esse ponto,
as pessoas se apaixonam pelos problemas delas. E o terapeuta tem que tomar muito cuidado, porque ele passa a ser convidado a se apaixonar pelo problema do cliente. Aí já entra outro viés cognitivo. Que é a transferência. Que é o viés cognitivo da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. A rigidez é eu não aceito nada que eu não acredite e que não esteja aqui palpável. Exato. Se vê um fato, mesmo que você não aceita, a dissonância cognitiva faz você interpretar de uma maneira que no teu colorido emocional. Exatamente. Que corrobore para que aquilo fique mais... E o fato se dissipa. Tipo, como é isso? Aí eu volto pra pergunta. Não sai da pergunta não, que eu quero saber. Tá, vamos lá. Qual o momento de quebra? Você desiste O da momento de rigidez, quebra. da dissonância cognitiva para aceitar realmente que tem alguma coisa no seu subconsciente que tá errada e precisa consertar. O momento de quebra é o momento do eureka, do aham e do basta, que nós temos que provocar no terapeutizado. Ou seja, nós como indivíduos, se você entende que você tem uma rigidez cognitiva, que você olha para um obstáculo como uma coisa que você simplesmente não consegue lidar com aquilo, significa que você tem que parar um pouco com aquilo e descobrir o que está por trás desse comportamento que te trava. Quando você descobre o que está por trás desse comportamento, você gera novas possibilidades. E aí você tem que agir, decidir. Ele tem que decidir, ou se alguém Ele mostrar tem pra que ele. decidir. Se você mostrar para ele e ele Ele for não e vai der ter. errado, não, você vai piorar o caso o caso clínico do seu paciente. O que vai acontecer? Você se torna corresponsável pelo fracasso dele. Ele vai dizer, pô, o Crasto, meu terapeuta, falou pra eu fazer isso. Eu fiz e deu errado. Putz, que bosta. Aí você vai pegar o ônus de ter sido terapeuta. Por isso que você não deve morder a isca do teu cliente, do teu paciente. Preciso de ajuda, o que é que eu faço? Aí eu vou dizer, se você fosse eu, o que você faria? Ou você pode fazer uma técnica muito linda de referência. Do herói? Do herói. Existe algum herói que você admira ou alguém que você admira? Eu nem uso o termo herói porque fica mais poético e mais filosófico. Mas eu uso... Existe alguém que você admira? Ou alguém que já passou por essa experiência? Pode estar vivo ou morto. O que essa pessoa te daria de conselhos? E aí a pessoa começa dentro dela a imaginar aquela referência, o que aquela pessoa diria e no final ela consegue descobrir novas alternativas. Eu tenho uma técnica que eu uso no método Evolution que é diabo verde. Por que serve o diabo verde? Aquele produto químico que você joga na privada quando tá tudo entupido para desentupir. Então, quando eu tô perguntando pro meu cliente, né, a mesma coisa e não sai resposta, eu jogo o diabo verde. O diabo verde nada mais é do que uma técnica algorítmica que faz essa pergunta. Que faz com que a pessoa caia em si. Né? Pode ser essa da referência. O que o teu herói te diria? O que a pessoa que você mais ama no mundo te responderia para você sair dessa? Quem que você admira profissionalmente, né? E não precisa me dizer quem, não importa quem, importa o que você acredita que essa pessoa te diria para sair disso. Aí eu me isento dessa corresponsabilidade do teu sucesso, do teu fracasso. E eu mostro para você que você não precisa gerar dependência emocional do seu terapeuta. Você gera, de certo modo, uma independência ainda maior. E você tem mais orgulho, porque você fala assim, pô, toda vez que eu converso com o meu terapeuta, eu saio me sentindo mais forte, independente dele. Aí eu não gero dependência. Muitas vezes, algumas faculdades de psicologia ensinam o contrário. Você tem que deixar a pessoa dependente para ela ficar pagando o seu semanal para compor o seu mensal e você ter fonte de renda. Eu não tô nem aí, eu quero que a pessoa tenha o pacote de sessões, saia daquilo e diga assim, eu vou te ver daqui a 1, 2 anos de novo, ou numa necessidade maior eu te ligo pra gente bater um papo e pago uma sessão avulsa bem pontual. Né? Então os meus clientes têm esses ciclos, eles são cíclicos. Eles não são clientes que gostam de ficar com um amigo pago eternamente. Eles são clientes de terapias integrativas. E muitos deles, por serem homens e executivos de empresa, odeiam o nome terapia. E tá tudo bem, eu vendo como mentoria profissional. Consultoria profissional. Tá tudo bem. Aí o cara vai me trazer um problema na empresa, eu pergunto se esse problema acontece em outras áreas, aí o cara acaba deixando vazar que o filho dele tá assim, que o filho dele vive doente, que a esposa não dá isso, que a esposa não faz aquilo, que a relação sexual é uma bosta. Aí eu começo a mostrar pra ele as correlações dos comportamentos, das repetições de padrão. Disfuncional. Ou fuga. O cara na empresa é um animal, um foguete, e na vida pessoal o cara é um foguete que vai pro núcleo da Terra pra implodir, entendeu? Deixa eu te falar um negócio. Eu fui fazer um show em outro estado. E nesse outro estado eu fiz o show em uma... De mágica?
mágica. Eu amo Sim, fazer mágica. sim, é maravilhoso. Eu Eu amo não também. dependo financeiramente mais da mágica Sim. infantil, mas eu gosto de fazer porque Muito legal. eu fico feliz. É como se aquela energia das crianças sorrindo, Ah, implicando e tal, maravilhoso. vem pra mim, tipo, e arrumaram uma Tua ânima tá taxista. forte. Tá, tá. Eu tenho que regular ela. Aí essa taxista me levou para o caminho que era o aeroporto. Eu me esqueci o nome da cidade. E no caminho, ela contou a história. Não, eu não aceito erro de ninguém. E começou a abrir a vida dela, todo namorado. Se eu pegar no celular e ver que ele mentiu pra mim, eu já termino porque eu gosto de trabalhar e não sei o que lá. Eu sofri um acidente, fraturei a costela. Depois de 3 dias eu tava fazendo Uber novamente. Aí eu comecei, no que ela tava falando, a ver o padrão. Que ela repetia. Exato, A fuga dela era exato. trabalhar. Ela não perdoava as pessoas porque o pai dela não perdoou ela em algum momento e Sim. tava muito grave isso aí. E a conversa dela, ela fez, mas eu já fui pra. Se tu já fosse pra algum terapeuta, eu já fui. E ela disse, meu Deus, você tá melhor do que eu. Porque na terapia ela só contou as coisas boas da vida dela, que ela não trabalhar, que ela tem dinheiro. Mas o papel do terapeuta é ver, como você falou, nas entrelinhas, qual a repetição de padrão. Aí eu fiz, ó, para aqui nesse posto, fecha o olho rapidinho. Eu fiz uma sessão flash com ela para ela desbloquear coisas que tinham acontecido. E quando ela abriu os olhos, ela não falava com o filho dela. Ela fez, meu Deus, Vou ligar. o neto que eu queria, a neta que eu queria ter do meu filho era eu. Agora eu consigo voltar a falar com meu filho, porque meu sonho é que eu tivesse uma neta, que ele me desse uma neta, mas a neta era uma criança. E Crash, foi um negócio tão simples, que ela tinha uma irmã e a mãe pegou o dinheiro dela para comprar o vestido para a irmã. Foi esse o trauma que foi desbloqueado. Foi esse. Depois que ela se desculpou a mãe e se desculpou com a irmã da reação, é um efeito bola de neve para a vida dela toda. Sim. Por isso que eu digo uma coisa importante. Muitas vezes, problemas, na realidade, é o seguinte: problemas sistêmicos que antecedem o teu nascimento só podem ser resolvidos com soluções sistêmicas. Problemas biográficos da tua concepção para hoje só podem ser resolvidos com soluções biográficas. PNL, hipnose, terapia integrativa, todas as abordagens terapêuticas, etc, etc. Agora, tem muitas pessoas que... Por que explodiu a constelação familiar no mundo, de certo modo? Porque mesmo as pessoas indo a vida inteira para terapia, alguns padrões repetitivos disfuncionais permaneciam vivos e nítidos na vida das pessoas. Mesmo eles trazendo pro Mesmo consciente. trazendo pro consciente. Repete do mesmo jeito. Repete. E aí foi descoberto que quando você respeita as 3 leis, que uma delas é do pertencimento, ou seja, inclua quem Tu não pertence, falou as pertence. outras duas. Quem pertence, pertence. Quem não pertence, não pertence. E o que observa-se? Que primos e tios não fazem influência no pertencimento. Então, se você brigou com um primo, tudo bem. Brigou com um tio? Agora, se teu pai excluiu um irmão, aí dá merda. Se você excluiu teu irmão, dá merda. Se teu vô excluiu um irmão, dá merda. Tá, eu fiz Entendeu? Se teu vô excluiu a mãe... um exemplo claro. Você brigou com teu pai. A probabilidade é que, por amor ao teu vô, excluído do teu coração, o respeito da hierarquia, que é a segunda lei. Então, a segunda lei é da ordem da hierarquia. O que muitas pessoas confundem é que a lei da ordem, ela não requer a obediência. Numa ordem militar, numa hierarquia militar, você tem que obedecer. Um adulto saudável, ele desobedece os pais de maneira respeitosa, seguindo a hierarquia da maneira mais apropriada, a ordem do amor. E é muito simples, é só você imaginar uma escada. Quem tá acima, tá acima. Se você pegar um rei e pega um subordinado desse rei, e ele vai pedir perdão para esse rei, e eu tô falando de uma era medieval, o que o rei vai fazer? Você acha que ele vai pedir perdão pro subordinado? Jamais, ele manda decapitar o cara. Se inclusive ele tiver errado e o subordinado tiver certo, ele é capaz de mandar matar quem tá certo para poder ele fazer uma espécie de internamente uma lei da compensação, eliminar a dor da visão dele. Então, a questão do perdão é muito complexa quando ela entra nesse ponto.
Porque eu achava que meu pai tinha que pedir perdão para mim. Mas hierarquicamente tá lá em cima. E na terapia eu aprendi isso. E isso cagou minha vida por anos. Ele não vai estar errado na cabeça dele. O segredo da vida é exatamente o oposto. E aí eu fui instruído por uma ótima alma sistêmica que eu tinha que pedir perdão pro meu pai, mesmo ele tendo feito o que ele fez. Que eu não vou entrar em detalhes. Que é um negócio surreal. E dentro desse prospecto, quanto mais eu tinha essa mentalidade de que meu pai tinha que pedir perdão, mas eu ia pedir perdão porque tinha que ser assim, cara, eu fazia dinheiro e quebrava. Fazia dinheiro e quebrava. Era uma onda financeira que ficava na minha vida assim, ó, uou, uou, entendeu? Repete comigo uma frase. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Genial. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Então o que acontece? Vinha dinheiro pra mim. Só que na hora que vinha e eu tinha muito, eu tinha que seguir alguma coisa na minha família que fazia eu perder tudo. Pra quê? Pra ter a atenção de novo dos meus pais. Então toda a paralisação de uma rigidez cognitiva ou de uma dissonância cognitiva, toda disfunção é um processo de vou chamar de infanticídio, mas não é. É uma postura infantiloide que nós adultos escolhemos para nos proteger e criar uma camada que eu chamo de camada de sofrimento, para não encarar o que está por trás do sofrimento, que é a verdadeira dor. Que é o que Eric Berne chama do ego criança, ou não? O ego do latim significa eu, né? O eu criança e o eu adulto na análise transacional e outras coisas mais. A grande sacada é que eu não consigo tratar a tua criança, eu consigo tratar o teu adulto para que ele trate a tua criança. Se isso é feito numa sessão terapêutica, o terapeuta é maravilhoso e o cliente de terapia vai ser um cara que vai explodir para a vida de alegria. Quando eu, terapeuta, me meto a besta de querer conversar com a tua criança, eu mordo a isca da disfuncionalidade, da desregulação, porque a sua criança não tem maturidade para ser acolhida por um pai que não é dela. Ou seja, aí entra as problemáticas de transferência e contra-transferência do indivíduo dentro de uma sessão, que é um dos maiores cuidados que nós temos que ter. É porque o psicólogo, ele não pode entrar no papel de eu vou resolver isso aqui. Salvador. Eu vou Exato, porque já vem a triangulação. Triangulação dramática. Ou você é a vítima, ou você é o perseguidor e o salvador. Deixa eu fazer uma pergunta. Voltando. É porque, caramba, é muita coisa bacana, é muita coisa genial. A gente tem que fazer mais conversas como essa, pô. Porque eu aprendo eu também. É muito genial. A pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte. Na constelação familiar, quando você fez as pazes, quando você pediu desculpa ao seu pai, você pediu desculpa ao seu pai físico ou à imagem do seu pai que você tinha dentro de você? Quando eu faço a constelação familiar, eu tenho que fazer as pazes com as pessoas da minha família que estão dentro de mim e só esqueço delas fisicamente? Ou, se eu fizer com a família que está dentro de mim, consequentemente eu fico em paz com as pessoas da família física? Você fez a pergunta e respondeu na última colocação. Quando você faz as pazes no seu coração, que a gente chama na sua própria alma, coração, núcleo de vida, núcleo de ação, que é o teu coração, e você reserva um espaço de gratidão, respeito e inclusão no teu sistema interno, o externo vai por tabela. E você vai buscar ou você fica em paz? Vamos supor. Eu vivi isso, então eu posso te dizer como isso é mágico. Existem falsas percepções de equilíbrio dessas leis. Por exemplo, a razão e o coração não se conversam. Quando eu fiz meus primeiros estudos de constelação há 10 anos atrás... Não se conversam razão e emoção? Não, cara. Não, e não assim forte. Eu sou a prova viva. Que não, se conversasse, eu já tinha resolvido... Eu já estava multimilionário hoje, porque eu já tinha resolvido há mais de 10 anos atrás os problemas que eu vi na constelação. A constelação revelou os meus problemas. Eu fui lá, fiz um rito de passagem ali, de aceitação, e a minha razão estava linda. Aí eu fui fazer uma reciclagem depois, falei, a emoção lindo, caramba, cara. Os representantes, porque é mais ou menos o seguinte, como é que funciona? O que observa-se? Não é que a pessoa, o representante de uma constelação familiar, que são pessoas que são colocadas numa posição ali, elas não interpretam a vida daquela pessoa. Porque se fosse assim, seria o psicodrama, entendeu? Onde envolve alucinação, criação e outras coisas. Mas é um fenômeno observado que quando uma pessoa representava um membro da sua família,
ela traz emoções e dores físicas pertinentes àquela dor, numa proporção menor para dizer, aqui tem problema. Por exemplo, perna, amputação de perna, a pessoa sente uma dormência, uma vontade de dobrar o joelho, falta de equilíbrio. O membro que está representando relata isso, sem nunca ter visto, ou a pessoa, sem nunca ter falado com aquela pessoa. Independente dela se ela está viva ou morta. Por isso que não tem nada a ver com religião e nem com espiritismo. Porque você pode fazer com pessoas vivas. Se tivesse a ver com espiritismo, não poderia fazer com pessoas vivas. Cristão faz. Lógico. Inclusive, quem criou foi um cristão. Bert Hellinger era um padre cristão, padre católico, né? Então... dentre outras coisas, filósofo, é bom esclarecer isso. Então, não é que a constelação ela não briga com religiões, é assim como a hipnose, não tem nada a ver com coisa do capeta. Constelação é hipnose. Constelação é hiperfoco. Se hiperfoco é hipnose, ela tem hipnose. Né? Ela tem hipnose. Nós temos um campo relacional que nós chamamos de campo fenomenológico e epigenético. O que nós temos numa evidência não científica, veja bem, evidência não científica, é que se agora eu ficar numa postura neutra e pensar no teu pai, eu posso trazer aqui as questões sintomáticas, fisiológicas e da alma do teu pai. Ou seja, posso me sentir deprimido, eu trago emoções do teu pai. Posso me sentir com a perna bamba, posso me sentir com vontade de sentar, posso me sentir com vontade de sair da sala. E cada sentimento traz uma representação, uma observação e uma análise do constelador. Que, na verdade, a constelação familiar foi um nome que popularizou até com o nome errado. O nome correto da Alemanha, traduzido do alemão para o português, seria reconfiguração familiar. Que é a minha especialidade, a terapia familiar. Né? Uma das minhas maiores especialidades é terapia familiar, até porque meu maior problema foi familiar. Então eu fui... Agora, quando você resolve o núcleo da família, você tem duas consequências maravilhosas. Você tem mais saúde e mais prosperidade. E abundância no lado financeiro. Crasto, a gente se esqueceu de iniciar o tema, porque a gente foi falando, e a gente entrou em constelação familiar, mas para o leigo mesmo, ele não sabe o que é. Provavelmente, se você tá vendo esse termo constelação familiar pela primeira vez, explica pra gente, vamos lá. Explica pra gente rapidamente e responde uma pergunta logo depois. Tu já aconteceu de tratar uma família e os membros reais da família tá na sessão? Sempre, eu até busco isso. Se eles estão vivos, eu chamo. Mentira. Chamo. Caraca. Chamo, real. Então vamos lá. E aí eu coloco eles. É uma lavagem de roupas. Constelação familiar. Cara, é uma lavagem de roupa suja com intermediador. Putz, grila. Eu faço isso também. Agora, se as pessoas não estão ali, às vezes você... O que é uma constelação? Você me procura dizendo assim, quem que vai buscar a constelação? Quando você deve buscar a constelação? Quando você for para todos os tipos de terapia no mundo e nada parecer resolver um padrão repetitivo disfuncional. Todo padrão repetitivo disfuncional é um sintoma de que teu problema está na parte de herança familiar e não na tua história de vida. Que tem explicação. Por exemplo, teu pai faliu, você não pode dar certo. Então você não pode ser rico. Porque se você for, você vai se sentir culpado. Como é que você vai ser maior que teu pai? Por conta da questão hierárquica. Por amor a ele. Eu amo meu pai, eu não posso ser maior que ele. Ele tem que ser maior que eu. Se ele falir, eu tenho que falir 2 vezes pior. Vamos lá. Esses membros da família forem disfuncionais ao ponto de ter um narcisista ou se fingir de vítima. E por que você tá falando isso? Resolve. Lá na sessão, tu como mediador da sessão. Então, o que ocorre é que o método Evolution, ele é uma sincronicidade dos métodos mais solicitados pelo paciente, pelo cliente. O que significa isso? Eu tenho lá mais de 30 certificações internacionais em diversas áreas. Hipnoterapia clínica e hospitalar e tal, psicossomática, constelação, blá, 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 neurociências e tal. Quando tu fala psicossomática, se tem alguma coisa errada na minha cabeça, vem doença. Pro corpo através de doença. Exato. E aí eu ajudo a pessoa a interpretar a mensagem da doença e mostro para ela qual o sintoma emocional que tá inflamando a doença. E aí, por meio da conversa e por meio de percepções de realidade, por meio de ressignificar a interpretação de um fato, eu mudo a realidade daquela pessoa, ela fica mais leve. Quando ela fica mais leve, a doença não inflama mais. Aí eu posso usar artefatos médicos, espirituais com orações, a pessoa vai orar para Deus lá
e vai conseguir a cura se ela for evangélica, etc, etc. Se ela ir para o médico, ela vai para o médico e vai fazer isso. Vai também cuidar da alimentação funcional, por isso que eu faço terapia integrativa. Eu olho para todos os lados do doente e não da doença. A doença é um A sintoma. doença é um sintoma emocional ou da alma ou da sua história, adquirida na história, como uma morte acidental, um estupro, alguma coisa que aconteceu ao longo da vida, né? Ou algo que vem se repetindo, como a esquizofrenia. Necessariamente pessoas esquizofrênicas têm ancestrais esquizofrênicos, que muitas vezes foram excluídos do coração. Que pena que meu filho nasceu assim, que coisa, que droga, Deus não gosta de mim. Autistas, que droga, por que eu tenho um caso clínico de uma pessoa que a filha dele tem autismo severo e até hoje a pessoa tem dificuldade de aceitar. A criança já está com 9 anos, já está um pouco melhor. Mas a mãe, até hoje, não enxerga isso com alegria. E aí regula totalmente, tanto a mãe quanto a filha. Na realidade, quanto o pai. isso na psicossomática é uma coisa que a gente nem pode falar aqui. Porque é uma coisa tão disruptiva. E isso não só daria um corte maravilhoso para a internet, mas daria uma como é que é? Um bloqueio de Instagram, um bloqueio aqui das redes sociais. Mas é mais ou menos o seguinte. Não, você vai bloquear, não fala não, danado. Não vai bloquear. Eu só vou deixar uma... Lembre-se que eu falei, é o seguinte, toda vez que você tem uma maldição hereditária na tua família e você não bloqueia, ela se repete, certo? Certo. Quando um casal não pode ter filhos, o que você acha que é essa dinâmica? Alguma coisa tá mal resolvida no histórico familiar deles. Exato, mas existe uma coisa que é a lei da natureza divina. Deus, na lei da natureza divina, quem que consegue crescer e se multiplicar? Os saudáveis. Sim. Se você não consegue multiplicar, você tá saudável? Se você não tá saudável, Jacques Rousseau já diria que é a lei da seleção natural da vida, significa que a natureza está dizendo o seguinte: olha só, o teu corpo, como está hoje, não tem direito de reprodução. Tua alma, insiste. a psicossomática, psicoalma, somática corpo. Ou seja, as emoções que você carimba no teu corpo, como por exemplo uma endometriose uterina, que cria uma membrana que impede o fluxo da vida de seguir, muitas vezes a pessoa trata questões emocionais. E aí os medicamentos, ou vai lá na relação a relação amorosa e, mesmo com endometriose, tem uma gravidez maravilhosa, filho e tudo mais. É milagre divino, mas também é um espaço no teu coração de respeito, gratidão e amor para o fluxo da vida, para o fluxo do amor. Porque o amor sozinho não sustenta uma relação. Mas certamente é um dos caminhos da felicidade. Genial. Então eu falei da primeira, o método Evolution compõe as 3 leis. A primeira lei foi a lei do pertencimento, sobre excluídos e incluídos, né? E sobre as consequências de você excluir um membro da tua família. Consequências desastrosas. Como, por exemplo, quando uma mãe tem um aborto. Entendeu? Ou se o aborto é provocado, é um assassinato. Que é um outro tema crítico pra gente falar aqui. Né? E outra coisa, se a vida serve para crescer-vos e multiplicai-vos, e a multiplicação é interrompida, a gente entra numa das questões que eu ia falar da lei do pertencimento, que é a questão dos vínculos, que existem 2 tipos de vínculo, 2 grupos de vínculos. Um grupo de vínculos de sangue e um grupo de vínculos de destino. E dentro do grupo de vínculo de destino, você tem grupos de destino, os 2 subgrupos, o de vantagem existencial e o de desvantagem existencial. O que é isso, Crasto? Vínculo de sangue, não preciso dizer. Teu pai, tua mãe, teus irmãos. Primos também? Também, mas não tem influência direta. Avós, tem. Bisavós, tem influência direta. Tá? Então, esses são seus vínculos de sangue. E filhos, né? Seus filhos. Vínculos de destino é a tua esposa, que principalmente quando você teve relação sexual com ela, você teve o quê? Teve uma nova vida. Então, quando você encontra com alguém para somar vida com esse outro alguém, a alma da família da tua esposa
passa a pertencer à tua alma. E a tua alma passa a pertencer à da tua esposa. O saudável e o disfuncional. O saudável vem com o pacote completo. Toda Caraca. disfuncionalidade da família do teu marido está em ti. E pior, quando você termina, se separa desse marido, você está excluindo um membro da tua família, e o que vai acontecer? Alguns dos seus descendentes vai tender a repetir o destino dele por amor àquele excluído. Para dizer, ele existe, eu o amo. Mas isso tu fala no campo energético. No campo fenomenológico epigenético da herança emocional. É aí aonde se bagunça a ciência e a pseudociência. Entende? Porque você pode ir contra, vai contra, não acredita no Crasto não. Não acredita no Bert Hellinger, que tem mais de 30 anos disso. Não acredita nos profissionais competentes de constelação existentes no país. Segue o jogo. Segue o jogo excluindo o teu ex-marido. E veja como teu filho vai se comportar. Se ele não tiver TDAH, depressão, uma hiperatividade suicida, de querer se jogar na frente dos carros, viver se acidentando, você com queda de cabelo, engordando. Cara, isso é muito pesado. Caraca, Crash. Cara, a primeira coisa que eu olho na pessoa, porque eu faço um trabalho muito grande com compulsão alimentar e disfunção alimentar. Onde eu fiquei mais conhecido na internet com alguns médicos descendentes do Laí Ribeiro no ano de 2023. Eu meio que dei uma explodida na internet nesse segmento de transtornos alimentares, ansiedade e disfunções familiares. É simples. O que é a gordura? O corpo está gerando uma capa. Na psicossomática nós temos uma frase: o corpo é a armadura da alma. Então a gordura é uma capa de proteção que você cria. Uma capa de proteção que tem uma utilidade. Qual é a utilidade da gordura na tua vida? Te salvar de um futuro que vai ser escasso. Na verdade, depende. Eu tenho... vou falar um caso de um exemplo de uma cliente que eu tenho que era obesa e está no processo de emagrecimento. Para que ela escolheu a capa da obesidade? Para permanecer no vínculo familiar como criança. Para permanecer sofrendo. Porque se ela emagrecer, ela vai ser adulta. E lidar com a vida adulta requer uma certa responsabilidade. Autorresponsabilidade radical. Coisa que ela não consegue desenvolver. Então ela se apaixona pela obesidade para dizer o seguinte: homens, se afastem de mim. Não quero vocês. Eu quero apenas ser cuidada. Porque se eu engordar muito, eu vou ficar doente. Se eu ficar doente, eu vou me infantilizar e eu vou ter a atenção da minha mamãe e do meu papai. E eu também não preciso cuidar dos meus pais se eventualmente eu precisar de cuidá-los. E mesmo que os pais estejam mortos... Mesmo que os pais estejam mortos... Porque tá dentro da cabeça dela. Tá no coração. No coração. No coração. Tá além da hipófise, além de todas as áreas do cérebro onde armazena-se a alma. Além. Tá nos neurônios cardionúcleos do ser humano. Entendeu? Então, e aí, dentro do método Evolution, na segunda lei, caramba, a hora voa, né? Voa. Dentro do método Evolution, na segunda lei, que é a lei da hierarquia da ordem, o que percebe-se? Ah, tá, eu ainda tava... Pausa, poética. Volto aqui para a lei do pertencimento dos vínculos de destino. Dentro dos vínculos de destino, eu falei sobre o de vantagem. Então, todo médico que salva a vida de alguém, a alma dele tá entrando pra tua vida. E a alma do paciente está entrando na alma do médico. O que significa? Que se um médico vai lá e ele é obrigado pela lei a salvar a vida de um bandido, toda desgraceira emocional, narcisismo, autismo, IQ parta, tudo que vê ali soma na vida do médico. Por isso, existe um estudo feito por um dos meus professores que, salvo engano, os médicos têm uma expectativa de vida 36% menor do que qualquer outra profissão. Porque a vida do cara é uma carga pesada demais. Eu nunca escutei falar de nada parecido com isso, cara. O que eu tô te trazendo são informações fora da internet. Informações pagas, caras, tidas nos melhores do mundo. Eu venho investindo milhares de reais nisso. Então, isso é apenas uma das coisas. Agora vamos falar do outro lado. Tem um assassino matou a tua filha de 7 anos de idade. Ou estuprou a tua filha de 7 anos de idade. Sabe o que acontece? Vamos falar das consequências da família do assassino? Um assassino matou a tua filha. O que vai acontecer na família do assassino? Algum dos descendentes de linha direta de sangue, ou parceiro, como esposa, ou, enfim, alguém da linha da família do assassino vai se colocar em morte
vai procurar a morte súbita e rápida por meio de um assassinato. Se for por um assassinato, perfeito. Se não for, vai procurar a morte. Mas Em qual a homenagem, justificativa? não, para compensar, Pra balancear. para balancear o sistema familiar que foi extraído uma vida. Porque nós todos estamos conectados no inconsciente coletivo de Jung. E nós todos estamos conectados com leis energéticas universais. Do crescei-vos e multiplicai-vos, da natureza da vida. Então, eu estou falando do assassino. O assassino... Então o que acontece? Mas eu vou prender o assassino. Isso é uma questão social para que evite que ele fique fazendo outras coisas. Mas a lei da natureza divina já entrega a própria punição para quem tirou a vida na própria família. Por isso que a lei da compensação acontece de uma forma muito, muito reveladora. Então, às vezes o assassino tem uma filha. A filha dele vai procurar a morte do mesmo jeito que o pai matou a filha do outro casal. Como uma forma de compensar o amor à menina que foi tirada a vida. Porque quando você tira a vida, aquela pessoa se torna membro da tua família. Então eu tenho um caso de um cara um homem, de gerente de tecnologia, que atropelou sem querer uma criança, fazendo uma ultrapassagem num acostamento, e ali pegou uma criança que estava fazendo xixi, filho de um caminhoneiro. Putz, grilo. Esse cara desenvolveu um câncer aonde? Na próstata, por amor a essa criança. Cara, se desenvolver um câncer por amor, tá bom, é só você estudar sobre o tema, ou me procurar, né, um terapeuta profissional, para você fazer esse entendimento com mais detalhes. Senão aqui a gente vai ter que fazer um curso online sobre isso. Né? Mas então é isso, por culpa. E outra coisa, se uma mulher ela quer ficar obesa, ou ela quer dizer que homem não presta, para ela poder casar com o próprio pai, significa que ela está dizendo o quê? Ela está carregando uma culpa muito pesada de abandonar uma vida familiar, da descendência familiar dela, para homenagear ou tentar honrar o pai e a mãe. Só que, um filho nunca vai conseguir compensar papai e mamãe na lei da hierarquia. Porque papai e mamãe é sempre maior. E eles deram a vida. Como que ela vai ter que dar a vida para o pai e a mãe de volta? É o que ela está fazendo, mas não paga. Então a gente fala que pessoas assim enxergam a vida como uma dívida e não como uma dádiva. E se você enxerga a tua vida como uma dívida, você vai meio que abandonar e colocar de lado tua esposa, marido e filhos para focar nas questões emocionais dos teus pais e enxergar que isso pode ser saudável. E aí o que vai acontecer? Você vai carregar que culpa que você quer carregar? Você quer carregar a culpa de ter deixado seus pais seguir a vida deles e dar atenção para os teus filhos e marido para que você prospere a vida, crescei-vos e multiplicai-vos da maneira saudável, no mundo saudável? Ou você quer carregar a culpa de dizer não para tua família, para dizer sim para o teu pai e para tua mãe, para acabar a vida em você? Se depender de você, acaba a vida em você. É a maior demonstração de arrogância, prepotência e disfuncionalidade emocional e familiar que uma pessoa pode dar. É querer olhar para os pais mais do que para a esposa ou marido e filhos. Mesmo que o teu marido seja um crápula, se você já tem filhos, ele é pai dos teus filhos. E ele é sua família, quer você queira, quer não. Exclua ele do teu sistema e sofra a falência nos negócios, demissões disfuncionais, quedas de cabelo e outras doenças, pâncreas, rim, fígado, gordura, né? Intestino é um dos piores. A gordura visceral, né? Estômago e intestino. Estômago e intestino é aquilo que eu não consigo engolir, não consigo digerir. É aquilo que me faz mal. É o corpo, é a alma dizendo assim, vou acabar. Você não quer engolir isso, você vai engolir. Tu já viu um cara chamado José Silva? Lógico, pô, eu adoro, estudei tudo. Já estudou método Silva de controle mental? Método Silva de controle mental, lógico. Estudei tudo sobre cara, isso. Maravilhoso, recomendo. Hoje em dia perdeu potência, perdeu poder, mas o Mind Valley trouxe à tona, né? A vida, porque o dono do Mind Valley conseguiu sair da lama usando. Mas e hoje ele é um dos... ele tem, no Mind Valley, ele tem a certificação. Sim, o método Silva. Uma vez eu disse, cara, foi logo no começo, eu disse, eu vou ler. Eu adoro, eu tenho tudo. Eu li cético, não funciona, deixa eu ver. E eu fiz alguns exercícios. O mais comum é o quadro mental. Eu disse, caramba, funciona, bacana, tal. Comigo. Aí ele tem um exercício de você procurar a enfermidade no corpo de alguém que você não conhece. Uhum. Não deixa de ser a origem da constelação. E faz muito sentido. E essa pessoa, ela tinha dificuldade em defecar.
Ela tinha necessidade, ela tinha muita dificuldade de sentar, fazer força, não saía nada. Deixa eu fazer um teste. Cracho, veio. Eu deixei a minha. Eu deixei livre meus sentimentos, eu deixei, tipo assim, deixa eu trabalhar a minha intuição pra ver o que é que. Eu vou aceitar tudo que vier. Fui procurar, ver se faz sentido. Veio que tudo que a gente come, a gente tem que sair. Tem que sair, Isso. tem que Você expulsar o que não absorve os presta. nutrientes e expulsar o que não presta. Exato. Mas na sua vida, sem ser falando em comida, na sua vida espiritual, na sua vida no seu cotidiano, na sua vida no mundo, se você absorve a negatividade de todos os lugares Uma esponja. e você não filtra e deixa a toxicidade sair, o corpo é como se fosse Fica pesado. pesado. E o sinal da alma, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa difícil, é através do corpo. Ou seja, tu tá pegando muita toxicidade e não tá deixando sair. Como é que eu vou falar isso pra tu? Através do teu corpo. Ou seja, tu tem dificuldade de fazer. Eu costumo, quando eu pego casos assim, É o que veio, eu não estudei. Sim. Mas faz sentido. Faz sentido, e dá para ser pode ser complementado. Aham. Eu vou fazer uma complementação poética, filosófica Aham. e neurocientífica. Um bebê nasce. Ele está dentro da casinha dele, que é o útero, e ele vai ter o parto materno. Certo. A partir do momento que ele saiu do útero, ele agora teve o parto paterno, que é o quê? A presença com o mundo externo e aprender a viver, respirar e conseguir subir. Só que a primeira coisa que acontece quando o bebê sai, ele vem pro colo da mãe num nascimento saudável e natural. A cesárea já começa a sair do caminho da natureza, que é uma cirurgia. Toda mãe deveria buscar dentro da sua saúde, né, dentro dos limites saudáveis, um nascimento natural. Né? A partir do momento que saiu o bebê, um parto normal, e ele veio aqui pro peito, ele está começando a ter uma conexão de ocitocina brutal com a mãe. E aí vem a fome e o instinto do beijo para mamar. E ali a mãe, o nome mãe, que vem de mama, começa a fazer sua brilhante participação. Você não vai mamar, talvez, porque você precisa de comer, porque estava dentro do útero e estava comendo. Né? A placenta estava te alimentando lindamente. Só que quando você tiver fome, é aqui que você vai vir. Deixa eu te apresentar o mundo, é aqui que você vai vir. E quando eu te olhar, e for a primeira vez, eu vou explodir de ocitocina. Você pode estar de olho fechado, você está como você quiser. Nós estamos aqui numa ocitocina danada. E numa serotonina danada. Tanto é que o foco do bebê é só aqui. O bebê, a natureza do bebê só consegue enxergar um palminho. E conforme ele vai crescendo, vai esticando. E esse palminho é para enxergar o auréolo, o mamilo, né? Que aí o mamilo geralmente fica mais escurecido para a criança enxergar, né? E também os olhos da mãe. Porque logo mais a mãe tá aqui, a mãe faz assim, a mãe quer beijar, tá olhando ali, o bebê entre o mamilo e a mãe. Quando o bebê troca o olhar, ele nutre a alma. Quando o bebê tá mamando, ele nutre o corpo. Começa daqui agora a alimentação. Então a essência de todo o transtorno alimentar, todas as disfunções psicossomáticas alimentares, elas começam a partir daí. Como é que foi tua relação lá atrás? E como que ela vem se martelando? Se você come para alimentar o teu corpo ou se você come para alimentar a alma, o vazio da alma. Se você come tuas emoções porque tem um buraco, um vazio tremendo ali. E um dos tratamentos mais eficientes que eu tenho para combate à compulsão alimentar, né, e transtornos alimentares de maneira geral, tanto faz a pessoa ser obesa ou não, e para emagrecer as pessoas numa velocidade acima do normal, trabalhando a psique, é trocar a comida que eles mais gostam ou que eles mais gostam e que eles mais querem distância pela palavra mãe. Dá um exemplo. Brigadeiro. Uma pessoa que gosta doida por brigadeiro. E o brigadeiro não deixa ela ficar com a barriga tanquinho. Uma nutricionista. Eu atendi uma nutricionista que não consegue deixar a barriga tanquinho porque ela ama brigadeiro e pudim. E aí o transtorno dela é com brigadeiro e pudim. Aí, no meio da sessão, eu falei, troca. Aí ela falou alguma coisa pra mim. Eu odeio esse brigadeiro, eu não consigo viver sem ele, blá, 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 blá. Aí a mulher tinha outras questões, que eu investiguei. Queria casar, mas não queria ter filho, tinha pânico de ser mãe. E profissionalmente, ela não voava. Ela estava travada. Então, ó, olhei para vários ângulos. Profissionalmente travada. Odiava a ideia de ser mãe.
E aí odiava o brigadeiro. Aí eu peguei e falei, troca a palavra brigadeiro por mãe e fala de novo esse ódio todo. Mãe, eu... Não, o que é? O quê? Eu odeio, mas eu não odeio minha mãe, Crasto. Ao contrário, sim, você tá... É o contrário mesmo? Como é que é a tua relação com a tua mãe? Aí... Mas como é que ela odeia brigadeiro se ela comia brigadeiro? Ela tem que Ela ter, ama eu o amo brigadeiro. brigadeiro. Não, ela ama o brigadeiro. Ela odeia o efeito do brigadeiro Ela no odeia corpo. o que o brigadeiro vai fazer com o corpo dela. E essa é a metáfora que... Então ela ama a mãe dela, só que ela odeia o efeito que a mãe faz na psique dela, emocionalmente, para fazê-la cuidar da mãe ao invés de seguir a própria vida. Ela não pode gostar de ter filhos, porque ela tem que ficar emocionalmente casada com a mãe até o fim da vida. Porque ela foi mãe cedo demais, aos 6 anos de idade. Como assim foi mãe aos 6 anos, Crasto? Porque ela teve um irmãozinho mais novo e a mãe tinha que trabalhar. O pai era uma pessoa meio disfuncional, né? Acho que a palavra mais apropriada. E aí essa menina de 6 anos passou a ter que trocar fralda, ter que ajudar a fazer papinha, comida. Ou seja, se ela foi mãe com 6 anos, pra que ela vai querer ser mãe de novo? Se ela foi mãe de alguém que ela nem pariu. Caraca. Crasto, só te interrompendo um pouquinho, uma pergunta que talvez seja dúvida de muitas pessoas que possam ver esse podcast. Casal. Eu casei com uma pessoa, mas essa pessoa era só a visão que eu tinha daquela pessoa que não é uma pessoa de verdade. Por quê? Porque esses carinhas aqui estão desregulados. Sim. Por que você só percebe que o Animas e o Animus... Eita, desculpa. Animus e Anima estão desregulados? Porque o casal só percebe depois da lua de mel, depois do casamento, ou só depois de ter o primeiro filho, que a ficha cai que tá desregulado. Quais são os sintomas para eles perceberem que tá desregulado e o que é que eles podem fazer para voltar o equilíbrio da energia. Antes de casar, ela já estava com ânimo ativo muito forte, já estava casada com o pai e vice-versa, ou alguma coisa dá o gatilho para desregular as energias? No Método Evolution, nós tratamos essa questão com a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio entre as relações, que é do dar e receber. E o que se observa é que, independente do ânimos, que é o homem dentro da mulher, né? A alma do homem dentro da mulher, e da ânima, que é a alma da mulher dentro do homem estar disfuncional, na verdade, eu entendo que isso foi a forma que Jung, enfim, conseguiu trazer à tona essa percepção de inversão de polaridade. Só que a inversão de polaridade, ela é uma repetição de padrão sistêmica, disfuncional familiar. O que é isso, Crasta? Geralmente, você pode observar que quando uma mulher está no ânimos dela, no masculino mais intenso, as outras mulheres que são precedentes, né, ali, mãe, ou antecedentes, a mãe, vó e tudo mais, foram mulheres que tiveram que ser mais masculinas para dar conta de alguma coisa e que, por consequência, escolheram homens mais femininos, porque tem essa visão Ou castrado, ou inferiores. castrados inferiores, exatamente. Então, e aí a gente tem um desequilíbrio. Quando uma pessoa se vê maior que a outra, já tem o desequilíbrio ali acontecendo. E o que observa-se nessa lei? Observa-se que quem faz mais pela pessoa se sente superior. E quem faz menos fica com uma espécie de dívida moral. E aí acaba se afastando. Então, quanto mais você quer fazer o bem para aquela pessoa na tua relação, mais ele tende a se afastar e romper e finalizar aquela relação amorosa. Geralmente, quem termina um relacionamento é quem recebeu mais. Então, o segredo de uma relação saudável é manter o equilíbrio numa proporcionalidade de ânimos e ânima, que eu vou chegar lá ainda, mas é mais ou menos o seguinte. Bert Hellinger teve em um dos seminários uma linda frase que marcou minha vida. Quando alguém fizer uma coisa boa dentro de uma relação de amizades, uma relação de sociedades e relação de marido e mulher, diferente de relação de irmão. O irmão tem hierarquia. Quem veio primeiro, diferente. Mas quando a gente está falando da lei do equilíbrio, a gente tem mais ou menos o seguinte. Quando a hierarquia entra pela porta, o equilíbrio sai pela janela, foge. Ou seja, quem manda nas relações é a hierarquia. Quando eu tenho sangue.
Quando eu não tenho sangue, eu tenho um equilíbrio, que é o vínculo de destino. Eu me casei com uma mulher. Então, eu tenho aí momentos onde eu vou fazer mais, momentos onde ela faz mais, e a gente se equilibra, independente do ânimo e ânima. Eu tenho um casal que eu atendo, que a mulher ganha 100 mil reais e o homem ganha 6 mil reais. E eles são muito bem casados. Então, não tem... E o cara exerce a ânima dele no giraia e ela o ânimos no giraia. E tá tudo bem. Então, é possível conviver com uma disfunção de inversão de polaridade. Só que vai exigir demais do casal e a mulher vai começar a ter sintomas de testosterona e o homem sintomas de progesterona, biológicos. O homem tem uma fragilidade maior em algumas... Ele tem gorduras mais localizadas nas ancas. Danada é anca. Anca é aqui perto da região da coxa e bunda, aqui, sabe? Aham. Então... O quadril fica mais largo. O quadril fica mais largo, exatamente. São homens com literalmente corpos progesteronados ou efeminados. Né? Com homens mais coxinhas. Entendeu? Que o testosterona não deixa isso acontecer. Que o ombro fica mais pra frente, né? E tal, e tal. Então, você nota que a pessoa acaba vivendo com isso. E as mulheres que têm mais, que eu vou chamar de falo, né? As mulheres que têm mais falo, elas acabam tendo, por exemplo, problemas de testosterona. Queda de cabelo, ansiedade absurda, insônia. E aí ela chega em casa e não quer fazer mais nada. Quer sentar no sofá pra, tipo, ver TV. Ou mas aí pega o celular. É tipo o antigo homem que sentaria pra ver um jogo de futebol e abre uma latinha de cerveja, é mulher. Inclusive tem mulheres que abrem latinha de cerveja e senta pra olhar Instagram. Mas aonde é que fica disfuncional? Se existe o comum acordo. Não, agora, o homem, tô aqui na minha energia feminina porque a minha esposa tá na masculina. Sim. Em algum momento vai ficar disfuncional. Ou seja, o homem vai assumir o papel de mulher e se ele tiver de boa, tá tranquilo. Mas aonde é que quebra? Aonde que quebra? Quando você passa do tempo de ter usado sua mulher interior. E a mulher passa do tempo de ter usado o homem interior. Um caso clássico, eu com a minha esposa. Tem momentos que a minha esposa tá tão na lida com as crianças que ela vai lá e quer abrir a porta do carro para ela. Aí eu vou lá, faço, por favor, sai do carro um pouquinho, se ela fechar a porta de novo, vamos rebobinar. Né? Eu vou te ajudar com as crianças, só que eu vou abrir a porta do carro. Hoje eu quero ser homem, tudo bem? Aí ela dá o estalo, opa! E ela entende essa... Na hora, mas aí que tá, conversa, diálogo, ela ama desenvolvimento. Ela me conheceu palestrando para líderes, sobre líderes e linguagem corporal em eventos corporativos no PMI, no maior órgão de gestão de projetos, no maior evento do país de gestão de projetos. Então, eu conheci ela num local apropriado para o tipo de mulher que eu gostaria de ter também. Uma mulher que fosse mais culta, que falasse idiomas, ou seja, não basta querer casar com um homem perfeito. Você tem que ir procurar no lugar ideal. Você vai procurar numa balada onde todo mundo tá beijando todo mundo, ficando com todo mundo se lascando. Ou você vai procurar em ambientes disfuncionais, onde não tem valores, onde a mulher não se valoriza, o homem não se valoriza. Né? Mas voltando a falar sobre isso, o que eu aprendi na lei para você manter uma relação saudável? Toda vez que a tua esposa fizer algo por você, bom, você vai fazer de volta algo para ela um pouquinho melhor. E toda vez... Agora olha essa. Toda vez que a tua esposa ou teu marido fizer alguma coisa ruim para você, você vai fazer algo um pouquinho menos pior. Mas, como assim? É isso mesmo. É essa bugada que queria dar. Um pouquinho menos pior. Então o que acontece? Vou dar um exemplo. Melhorzinho. Ruim, mas melhorzinho do menos. Um pouquinho menos danoso do que fez. O dano causado contigo. Você vai ter que dar... A gente chama isso de dar o troco. É diferente da vingança. A vingança você dá olho por olho. Os dois ficam cegos. Daqui a pouco, se errar de novo, eu dou o outro olho e acabou a relação. Isso é vingança. A vingança mata a alma envenena, né? Ela nunca é plena, como diria Chaves e o Chapolin Colorado. Mas, voltando aqui, dar o troco é a essência de uma relação de casal saudável na maturidade. Onde eu tenho dois adultos se conversando, e quando a criança, aí voltando para a análise transacional, quando a criança de um conversar com o adulto do outro, vai dar merda. Quando a criança de um conversar com a criança do outro, vai dar merda. Então, um adulto, o casal chegar e falar assim, quem tá falando isso é a sua criança ou seu adulto? Parece que é a sua criança. Tô aqui para te ouvir, tá tudo bem, depois a gente conversa sobre isso, porque você não tá em condições emocionais e equilibradas. Quem tá falando é a tua criança. Calma aí. Então, veja só. Vou dar um exemplo claro sobre o pai jogador também, né? Exato. Mas, vou agora citar um exemplo
muito comum, traição. Também um caso que eu tô atendendo. O homem traiu a mulher por X anos. A mulher descobriu a traição e permanece com ele na relação. Você concorda que houve um dano? Sim. Que esse cara causou um dano para essa mulher? Pela lei da compensação, essa mulher tem que fazer um dano com esse homem. Uhum. Certo? Uhum. Só que um dano um pouquinho menor. Então, se ela traísse, seria um dano igualitário. Vingança. Vingança. Matar uma envenena nunca é plena. Só que, vou dar um exemplo clássico de um atendimento. A mulher descobriu, isso não é desse casal, a mulher descobriu que o marido estava tendo relações sexuais com a melhor amiga, que era vizinha de porta, fazia 6 anos. Putz. A melhor amiga descobriu que o marido estava lá na cama dela. Inclusive, brincaram até, no dia que foi pego até com a lingerie da amiga. Uma coisa completamente louca. O que essa mulher fez? Ela sabia que ele tinha uma conta de investimento que ela tinha senha. Ela pegou, sacou 300 mil reais e garantiu que ele não visse a mensagem de texto que recebe quando saca dos investimentos. E ela foi lá e comprou uma casa e botou no nome da mãe dela. Pra ela. Tirou o dinheiro dele e botou no nome da Isso é vingança ou fazer um pouquinho menos pior? Isso é um pouquinho menos pior. Pra eles, no contexto deles, de grana, porque o que acontece? Os valores pro homem e pra mulher são diferentes. Exato. Às vezes esse homem era até um voyeur, queria até que transasse com a mulher dele, que ele poderia não ter o valor da individualidade, o mundo saudável. Nele a dor é no bolso. Nele a dor foi no bolso. Então ela sabendo, conhecendo das dores dele, ele era um cara extremamente dinheirista e mão fechada, ela tirou 300 mil reais de uma conta de investimento dele. E estão juntos até hoje, não? Não falei mais com eles. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu os atendi. Entendeu? E não dá uma curiosidade de ver o Instagram? Dá. Não vi ainda, vou ver depois. Mas assim, o que importa assim, nesse sentido filosófico, lógico que dá, mas o que importa nesse sentido filosófico é que esses 300 mil reais que foram tirados foi como... aí, inclusive, ele não sabia, certo? Aí ele pegou e falou, mas de onde vai? Eu tô vendo que você sacou. Depois ele descobriu. Aí ele falou assim, sim, eu saquei mesmo. Esse dinheiro agora vai ficar pra mim pra fazer o que eu quiser com ele. Como assim você tá ficando louca? Me conta o que você vai fazer. Não, você que vai me contar o que você fez de errado. Pra gente ver se a gente continua junto ou não. Eita, ela fez tudo e sem falar que sabia. O sistema de autorregulação dela tava brilhante. Entendeu? Lógico que ela chorou, lógico que ela sofreu, mas ali ela não foi criança. Ali ela foi adulta. Mega adulta. Mega madura. E aí, depois que o cara titubeou, não acredito, isso aqui, devolve. Esse dinheiro eu tava juntando pra fazer não sei o quê. Ela disse, não. Esse dinheiro você tava juntando pra aprender a me respeitar. Aí ele falou assim, ele falou o nome, né? Ela falou o nome. Só vou dizer um nome pra você entender o que esse dinheiro tá relacionado. Fulana. Esse dinheiro é pelo que você fez com a fulana. Só por isso. E eu aprendi a não te devolver com a mesma moeda. Já em atendimento. E aí, aquilo equilibrou a relação. Eu sei que eles ficaram juntos depois daquilo. Houve uma quebra de confiança, houve uma problemática, mas o que não houve da parte dela é uma sensação de superioridade. Porque ela viu que aquilo pegou no cara de tal modo que equilibrou a relação. E como eles têm 3 filhos, esse cara falou assim, eu destruí minha família por uma besteira, por isso, por aquilo outro, não vou passar mais os natais perto dele. Aí o cara começou a entrar em parafuso, aí me procurou também, aí atendi essa pessoa e ela voltou a ficar funcional. E aí ficaram lá, não sei se eles, né? Lembra que eu te falei que terapia, constelação, qualquer coisa que seja, é tomar banho, escovar dente, higiene pessoal. Eu não sei se esse cara continua se higienizando depois de 2 anos de atendimento. Porque mudar pra baixo é mais fácil do que mudar pra cima. Voltar ao padrão pode ser mais fácil, escorregar. Você aprende a não criticar teu pai ou tua mãe por ele ter escolhido um homem violento ou uma mulher narcisista. Porque às vezes, quem tem mãe narcisista, olha essa, quem tem mãe narcisista, o pai escolheu. E aí, na psique da filha narcisista ou do filho, existe uma baita culpa atrelada ao pai.
Por que meu pai escolheu essa mulher para casar? Ela não serve. Aí essa mulher casa com o pai. E aí danifica as relações. E aí o ânimos dela tá... Tipo, ânima, tá tudo quebrado, bicho. Então, ânimos e ânimas eu trato nas minhas sessões como sintoma. Ah, você tá vindo com um masculino maior e você é mulher, provavelmente você tá honrando as outras mulheres que tiveram que enxergar fraqueza nos homens para dar certo. Porque teu pai deve ter sido fraco. Só que teu pai não foi fraco porque ele queria. Então para de culpar ali, porque se você for culpar teu pai, você tem que culpar teu vô. Se você culpar teu vô, tem que culpar teu bisavô. Se culpar teu bisavô, você vai chegar em Adão e Eva, meu. Então assume a autorresponsabilidade. Faz assim, se no que depender de mim, as merdas que aconteceram na minha família, para em mim. E eu descobri na minha constelação que a minha violência, eu ser um cara agressivo, violento, fechado, isolado, e o meu pai ter uma semelhança comigo nesse sentido, veio de um possível assassino excluído da família lá atrás. Que como ele foi excluído, o meu pai fez o cara permanecer vivo e eu fiz o cara permanecer vivo. E aí eu mesmo fiz sem tu saber. Inconsciente. Só que se revelou numa constelação, pelos padrões de assassinato que eu te disse. E teu pai Se foi a lá minha fazer. avó disse assim, eu não te quero assassino, e você é da minha família, porque você matou alguém que eu amava, e aí eu volto a falar da parte de vínculos de destino, que eu falei que tem de vantagem existencial e desvantagem. Mas também existe uma outra linhagem. Opa, isso aqui é para fechar com chave de ouro. Existem os vínculos sexuais. Como, por exemplo, o teu primeiro relacionamento sexual. Tua perda de virgindade. Aquela pessoa se conecta na tua família. Tem uma querelinha da família dele em você até hoje. É o que se comprova. Se essa pessoa não for bem alimentada no teu coração, um espaço de respeito no coração, pode continuar gravando só um espaço? Se essa pessoa não tiver um espaço de respeito no teu coração, essa pessoa pode aparecer nos seus filhos, nos seus descendentes. Então eu falei de primeiras relações sexuais. Relações sexuais com amor é outra característica que inclui família. Ou seja, todos os seus ex-namorados, parceiros, que você teve amor genuíno na relação, são da tua família. Experimenta excluir teu ex-parceiro para você ver se o teu cônjuge novo não vai agir igual, ou os teus descendentes, filho do teu cônjuge novo, não vai agir igual. Experimenta. Experimenta, depois me fala se estou errado. E também relações sexuais sem amor, com agressão, que não deveria nem ser chamada de relação sexual, como estupro. Se alguém estuprou você, essa pessoa é da tua família. Se você odeia ela, os teus filhos vão fazer alguma coisa para permanecer nesse drama até que se inclua essa pessoa no teu sistema. Não me pergunte por quê. Isso é fenomenologia, epigenética, herança emocional. Quer a ciência aceite, quer não, é um padrão que se repete e acontece com frequência. Outra coisa, fertilizações in vitro. Ou mulheres que decidem casar-se, duas mulheres, que já não poderia ter filho pela própria natureza, o que já significa que é uma disfunção, lembra? Uma disfunção, um desvio da natureza. Entenda como quiser o desvio da natureza, duas pessoas do mesmo sexo convivendo, cada um faz o que quer, só que isso é um desvio da natureza, e aí uma das mulheres decide pegar um sêmen num banco de doação de sêmen. Já inicia a concepção da vida com a exclusão do pai. Tende a ser disfuncional. Tende não, É disfuncional. Não existe alguém que tenha sido assim que não seja disfuncional. Inclusive, estou atendendo com casos de fertilização in vitro, mas nesse caso, quem sabe do pai e da mãe. Mas já geralmente, casos terapêuticos onde há duas mulheres ou dois homens e há um filho de um que é biologicamente de um dos dois, o outro é excluído e essas pessoas vivem uma dinâmica tão disfuncional que nem buscam terapia, vivem a normalidade, acham que é normalidade e seguem o jogo. Porque é familiar pra eles. Porque para eles é familiar. Porque para eles família é quem convive, não é quem vive. Só que ao fazer isso, excluindo o pai, as consequências são dramáticas. Principal consequência dessa exclusão paterna é fracasso, falência nas relações, crises de identidade, ansiedades com terrores noturnos. Crise de identidade é a mais presente. E, obviamente, teria que conhecer o que aconteceu no histórico do pai para saber o que vai acontecer. Porque, embriologicamente falando, quando é homem, herda 97% a 98% dos padrões dos homens.
Quando mulher, não. Aí é 50-50. Então, quando nasce menino dessas duas mães, aí que porca entorce o rabo mesmo. Porque aí esse pai doador, ele se torna presente na vida do filho. Quer saber mais? O cara que doou tá com a vida condenada aos 500 mil filhos que ele não tem perto dele. É como se ele fosse buscar esses filhos. E, de certo modo, esse cara se coloca na morte. Cara, eu nunca tinha parado pra estudar sobre isso. Tipo, eu sabia que constelação familiar tinha essa carga, essa necessidade, essa ânsia por curas, e é assim, mas não tão a fundo. E eu não tenho dúvida que o que eu conversei aqui contigo, eu vou levar dias Pra pra digerir. processar. Eu vou precisar ver esse episódio novamente pra dizer, caraca, e vai demorar, mas eu não tenho dúvida que quem busca esse tipo de conhecimento tá bebendo das melhores fontes Assim. hoje aqui no Brasil. Tanto é que todo esse trabalho que você teve para se capacitar, para mostrar de forma assertiva, para ajudar pessoas que te procuram, tá valendo a pena. Tá, olha. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu que te agradeço demais. Eu Eu- posso dar uma sugestão de 3 livros? Pode, eu sem dúvida. Primeiro livro, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, Ordens do Amor, Bert Hellinger. Segundo livro, A Simetria Oculta do Amor, também de Bert Hellinger. E o terceiro livro, Um Lugar para os Excluídos, também de Bert Hellinger. Depois que você lê esses 3 livros, começa a aplicar os conhecimentos aprendidos. Caso você queira se aprofundar mais, viver uma experiência de diagnóstico para saber a causa raiz dos teus problemas e os movimentos que você quer fazer para se curar, você pode agendar comigo em algum lugar aqui desse vídeo. Vai ter um link para você acessar o meu site e clicar no agendar um bate-papo com o Crasto pra gente, ou você pode mandar direto no WhatsApp, quero agendar um bate-papo de diagnóstico com o Crasto de 20 minutos, tá? Manda lá no WhatsApp do site crasto.com. E aí, quando você clicar lá, a gente vai programar esse diagnóstico, e aí você vai saber se você vai querer seguir isso comigo, com outra pessoa, ou simplesmente seguir por conta própria. E, meu amigo, eu quero te agradecer Cara, demais Brigadão. pela maravilhosa experiência. Quero agora Meu presente aqui pra você. Felicidade.inc Muito é um livro obrigado, muito meu irmão. rápido de ler, 20 minutos de você Sim, ler, é um tipo, livro- diz um número de 1 a 60. 60, não, 43, minha idade. 43. Se você chegar aqui na página 43, na vida a gente ganha, a gente aprende. Então, Opa! Que legal. eu explico Na mais vida ou a menos de gente uma ganha, a gente maneira. aprende. Eu Posso ver? explico. Sim, sim. Esse aqui, você interage com as pessoas como o seu reflexo e vice-versa. Isso nada mais é do que o ego, O nosso eu, né? Se refletindo nas relações. a sombra da gente. É. De A nossa diante. criança ferida se comunicando com as outras. E você ainda coloca, ó. Somos reflexos da nossa criança interior, que geralmente está ferida, né? Exato. Geralmente ela interpretou. Não é que o pai fez mal, que a mãe fez mal. Mas é que ela interpretou que a maternagem, a paternagem pode ter sido doentia. Não é o que acontece, é como você É como interpreta. você interpreta o que acontece. Pronto, aí são conceitos simples, não, são conceitos bacanas, Pô, legal, mas hein, explicados de uma maneira simples, que em 20 minutos você consegue ler e reler. Eu releio, tipo, a cada 15 dias, porque às vezes eu me esqueço realmente dos conceitos aqui, eu preciso lembrar por E aplicá-los, detalhe né? e aplicar, que é o mais importante. Cara, Espero que você parabéns goste, pela obra de arte. eu que agradeço. Eu adorei, eu quero uma dedicatória aqui, se possível. Sem tá bom? dúvida, Cara, mais uma vez, muito obrigado. Agora eu quero te convidar para o meu podcast, tá bom? vai ser um prazer. Então vai ser um prazer ter você lá com a gente para poder conhecer um pouco mais dessa fera aí que se revelou, né? Muito legal. Eu Obrigado, que agradeço. Gente, Grande abraço. muito obrigado. Era para ser uma conversa, mas foi literalmente uma aula. Eu tô aqui Imagina. ainda processando muita coisa. Imagina. Espero que você tenha curtido e acompanha a gente para os próximos episódios. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus no coração. Até a Um próxima. abração, Obrigado, até a próxima, meu irmão. pessoal. Valeu, obrigado, meu irmão. Massa demais.